Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 46 a seguir. Hoje é culto de ceia, então a palavra será breve. Então nós já estamos dando sequência à ceia do Senhor. Mateus, capítulo 12, verso 46, diz assim a palavra de Deus: a família de Jesus. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar com você. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o recado, o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Amém? Palavras da salvação que nós acabamos de escutar da boca do próprio Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele estava falando ao povo. Falando o quê? Falando da palavra de Deus. Falando do Evangelho da salvação. Falando do amor, da graça, da misericórdia, da salvação que Deus está oferecendo para eles. E era numa casa. E estava cheia, como nós já lembramos de uma ou outra oportunidade, que Jesus estava numa casa cheia de pessoas também, e teve que abrir um telhado para entrar um paralítico. Aqui é a mesma situação. A casa estava cheia, fora estava cheio também, e ali chegou a mãe de Jesus junto com seus irmãos. Eu creio que Tiago, o escritor da epístola de Tiago, e o escritor da epístola de Judas, que era o irmão de Jesus, estavam ali também. Eles não eram discípulos de Jesus ainda, porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Eles estavam incrédulos quanto a isso. Só se converteram depois da ressurreição de Cristo. Então estava ali a mãe de Jesus, Maria, junto com os seus irmãos. Por que não fala do pai? Porque o pai de Jesus, que era José, ele morreu na infância de Jesus ainda. Isso é o que os teólogos e que a teologia ensina. Por quê? Porque ele era um homem bem mais velho do que Maria. Então, com certeza ele deve ter morrido ali quando Jesus era mais ou menos de entre 10 a 20 anos, né? E praticamente Jesus foi um pai de família, né? Ele cuidou de toda a sua família, aprendeu com José a ser carpinteiro e foi um pai de família. Então, se tem alguém que entende o que é ser um pai de família, é Jesus, mesmo que não foi pai, né? Mas ele cuidou dos seus irmãos mais novos, junto com a sua mãe Maria. Então, ele foi carpinteiro, ele trabalhou até os 30 anos de idade. E depois começou a pregar, né? Deus o chamou, chegou o seu tempo, a sua hora de se revelar. E ele começou a fazer milagre atrás de milagre. E aqueles irmãozinhos que tinham convivido junto com ele não acreditavam, né? Mas como pode? Era nosso irmão, estava aqui conosco, brincava conosco, nós trabalhávamos junto com ele aqui, fazendo cadeira, fazendo mesa. Agora ele está dizendo que é o Filho de Deus. Nós sabemos que o pai dele é José, a mãe dele é Maria. Agora, então, havia essa incredulidade da parte dos irmãos, não da Maria, né? Maria jamais foi incrédula, né? Porque ela e Deus sabia o que Deus tinha feito no interior dela, né? Pelo poder do Espírito Santo. Mas seus irmãos não acreditavam muito. Se converteram depois somente. E estavam lá fora e queriam falar com Jesus. Queriam encontrar-se com Jesus. Outra coisa sobre o assunto de Maria, né? A Igreja Católica formulou uma doutrina chamada que Maria foi virgem, né? Sempre foi virgem, ou seja, ela teve Jesus, pois não teve relações com seu marido José e não teve mais filhos, só o único foi Jesus, né? Só que a Bíblia desmente essa doutrina, né, que foi formulada pela Igreja Católica, que Maria foi uma virgem, foi uma mulher, ela foi virgem até ter Jesus, né? Depois de Jesus, ela teve relações com seu marido, porque a Bíblia manda, né? Os dois são uma só carne, e teve mais filhos e filhas, né? E estavam todos ali fora, querendo falar com Jesus, querendo conversar com ele. Agora, o assunto que eles queriam, a Bíblia não fala. Então chegou alguém ali dentro e avisou Jesus:
Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com você. Querem falar com você. Jesus então olha para aquele homem que traz uma vista e responde para ele. Faz uma pergunta. Responde com uma pergunta. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Faz uma pergunta. Né? Tem mais uma teoria, né? Mais uma doutrina. Isso não é da Igreja Católica. Isso é algo em todas as religiões, até no meio evangélico também, que todos são filhos de Deus. Só que é uma doutrina, um ensinamento contrário ao que Jesus ensinou. Jesus não ensinou que todos são seu filho, que todos são da sua família. Não. Ele faz a pergunta e aponta para quem? Não aponta para a multidão. Não aponta para todos aqueles que estão ouvindo a pregação. Ele aponta para os discípulos. Ou seja, multidão não faz parte da família de Jesus. Ou porque eu sou parente de sangue de Jesus, também não quer dizer que eu faço parte da família espiritual de Deus, né? Dos filhos de Deus. Ou seja, se aqueles irmãos até então não faziam parte da salvação, mesmo sendo irmãos de sangue de Jesus, quanto mais nós, se não nos colocarmos debaixo da aliança da graça, debaixo da misericórdia salvadora e redentora de Cristo Jesus. Podemos ser esposa de pastor, marido de uma profetisa, filho da mulher que ora mais nessa terra, mas isso não nos dá credibilidade nem segurança salvadora. Não dá. O fato de você pertencer à igreja, o fato de você estar pertinho de Jesus, ouvindo a Jesus, não te dá garantia de salvação. Está claro aqui no texto. É forte esse texto. Ele está perguntando para aquele homem: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então ele estendeu a mão para os seus discípulos e disse: eis a minha mãe, eis os meus irmãos. Ou seja, a minha família. A família da eternidade, a família verdadeira. A família não de sangue, não da vontade de sangue, nem da vontade do homem, mas a família de Deus. Família da vontade de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer na Efésios que a igreja é também a família de Deus. É a família do Senhor. E a Bíblia diz lá em João capítulo 1 que a família de Deus, os filhos de Deus, não nascem da vontade do homem, mas nascem da vontade de Deus. Deus dá para eles o poder de serem chamados filhos de Deus, irmãos de Jesus. E tem outra coisa também, quando nós vamos orar, talvez nós podemos até errar, chamar Jesus de Pai. É errado. Jesus não é o nosso Pai. Biblicamente Ele é o nosso irmão. Amém. Nosso Pai é Deus. Deus Pai, Ele é o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, não estou falando que nós somos igual a Jesus. Jamais seremos. Nunca seremos. Ele é o Filho de Deus eterno. Ele é aquele que é adorado pelos anjos. Ele é aquele que criou todas as coisas junto com o Pai. Ele é aquele que é onipotente, onipresente e onisciente. É o Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É o conselheiro. É maravilhoso, como disse Isaías. Só que, biblicamente falando, quando nós aceitamos a Cristo, se convertemos a Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados, nós passamos a fazer parte dessa família de Deus. A família do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A família de todos os anjos e todos aqueles que estão no céu. Abraão, Isaac e Jacó. A família de Deus. Então, ele aponta não é para a multidão, não é para as pessoas que ele curou, não é para as pessoas que ele multiplicou pães e peixes, mas ele aponta para discípulos. E dizem: aqui está a minha família, os discípulos. O que é um discípulo? O que significa a palavra discípulo? Eu já disse aqui várias vezes a palavra discípulo: seguidor, aprendiz, aquele que tem um mestre. Nosso mestre é Jesus. Nós somos seus discípulos. E se alguém é um discípulo, é um seguidor. E se alguém é um seguidor, tem que se enquadrar naquele verso que diz que se alguém quiser me seguir, ou seja, se alguém quiser, não é obrigado,
Se alguém quiser me seguir, ser meu discípulo, aprender de mim, seguir minhas caminhadas, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, isso é um discípulo, aquele que abandonou o mundo, abandonou a própria vontade, abandonou seu orgulho, sua ira, sua inveja, sua ambição, seu pecado, seu vício, sua maldade, sua incredulidade, seu orgulho, para viver para Cristo, para seguir a Cristo. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Ou seja, aqui, outra coisa aqui de mãe, né? Maria, mãe de Deus, está errado. Maria foi mãe de Cristo Jesus, né? Do Jesus homem, do menino Jesus. Mas mãe de Deus jamais será. Nunca será, porque foi Deus que criou Maria, não Maria que criou Jesus. Foi Ele que criou Maria. Foi Ele que fez Maria do pó da terra, junto com Adão, junto com ela e com todos os seres humanos. Então, é uma expressão errônea, né? Porque todo aquele que faz a vontade do Pai pode ser irmão, irmã e mãe dele, né? Então ele está falando aqui de uma forma irônica, né? Não é que a irmã Maria vai chegar no céu, a irmã Isabel, a irmã Joana vai chegar lá e vai catar Jesus no colo e vai ser a mãe dele, não é isso. Ele está dizendo de uma linguagem irônica, para quê? Para mostrar para aquele povo que a família verdadeira dele não é a de sangue. Embora essa de sangue se converter, e se converteu, né? É a família espiritual também. Mas a família verdadeira é aqueles que fazem a vontade do Pai Celeste, do Pai Celestial. Esse é minha irmã, esse é minha mãe, esse é meu irmão. Então a vontade do Pai Celestial. Isso aqui é muito importante, irmãos. É muito importante nós procurarmos fazer a vontade do nosso Deus. Para encerrar a mensagem, já que nós vamos estar entrando na ceia, daqui a pouco gostaria de deixar o último versículo para a meditação, só para ver o que é fazer a vontade de Deus. Como é importante fazer a vontade de Deus. Diz assim a Bíblia Sagrada, Mateus 7, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, em Teu nome não expelemos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então nós encontramos aqui outra referência clara, honesta e verdadeira, sobre a salvação. Chamar Jesus Cristo de Senhor, ou confessar publicamente na igreja que Ele é Senhor, não também nos dá a total segurança da salvação. Por que não dá? Porque é fácil dizer que Jesus Cristo é Senhor. É fácil. O duro é viver sobre o seu senhorio. E é isso que Ele quer. Falar que Jesus é Deus é fácil. O difícil é se sujeitar a Deus, como diz a Bíblia, né? Falar que Jesus Cristo é bom é fácil. Mas o difícil é você negar a sua bondade para aceitar a bondade dele. Negar a sua confiança nas suas obras para confiar na obra da cruz que Ele fez por nós. Então, Ele está dizendo, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Pode falar que é da minha família, pode fazer parte da minha igreja a vida inteira. Ele vai mais além ainda. Pode até profetizar, pode até ser pregador, pastor, evangelista, diácono, presbítero, profeta. Pode até profetizar, pode até falar em línguas, pode até expulsar demônios em meu nome, pode até fazer milagre. Isso é muito mais além do que tudo ainda, né? Fazer milagre, fazer cego enxergar, fazer surdo ouvir. Ou você acha que foi em vão que Ele disse lá em Mateus 24? Acautelai-vos, porque muitos nos últimos dias vão vir em meu nome e farão sinais e enganarão. Então, as pessoas hoje têm sido enganadas não é em nome do diabo, não é em nome de idolatria, é em nome de Jesus, irmãos. Por quê? Porque está sendo ensinado, está sendo pregado que ser cristão, que ser evangélico
é somente frequentar a igreja, é somente adotar um certo tipo de vestimenta, é somente você pregar bem, ou você cantar, ou fazer parte do grupo, ou ser obreiro, ou ser um pregador, ou ser ofertante, ou ser dizimista. E isso não é ser evangélico nem cristão, porque isso os fariseus faziam muito melhor do que nós. Os fariseus davam dízimo, oravam, jejuavam 2 vezes por semana. Eles faziam muito mais do que nós imaginamos. Eles eram tão missionários que a Bíblia diz que eles atravessavam o mar para converter uma alma. Percorriam o mar para converter uma alma. Então, o que faz então, irmão? O que faz então, pregador? Eu ser salvo? Somente um é Deus. Não é nem você, é Deus. É o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nicodemos era um dos homens mais justos da sua época, mais sábio, mais caridoso, um homem piedoso, um homem que todos gostavam dele, príncipe dos judeus, mestre em Israel. Jesus mesmo fala: tu é mestre em Israel. Mas o que ele disse para Nicodemos? Você não herdará o reino dos céus se não nascer de novo. Pode ser o que você for. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, para não colocar nossa confiança da nossa salvação porque nós pregamos, ou porque expulsamos demônios, ou porque ofertamos, ou porque estamos todo dia na igreja, ou porque temos um padrão moral de se vestir, ou porque fazemos caridade para as pessoas. Não, isso não é garantia de salvação. Os fariseus fizeram isso, falsos profetas fazem isso. Isso não traz garantia de salvação. O que traz a garantia, o que é o resultado da salvação, é o fruto. É o fruto, irmãos. Pela árvore se conhece o fruto. É o texto que Jesus ensina para nós. E o que é o fruto? Para encerrar essa mensagem, para você não ficar com a mente confundida. Gálatas, e já vou estar encerrando. Gálatas vai falar sobre o fruto. Diz assim, Gálatas 5, verso de número 22 somente. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então a árvore que não der esse fruto, o cristão que não estiver frutificando o fruto do Espírito, infelizmente no dia do juízo vai ser cortado e lançado fora. João Batista mesmo disse: produzir frutos dignos de arrependimento. Quais são os frutos? Esses frutos que ele está falando. Quais são os frutos? E ele vai dizer o quê? Que Jesus tem na sua mão a pá e vai recolher o fruto no celeiro. Mas aquilo que não der fruto vai ser lançado aonde? No fogo, que não se apaga. Então isso aqui é muito sério, irmãos. Aquele que faz a vontade do meu Pai Celestial, esse vai para os céus, esse vai herdar o reino, esse é a minha família, disse Jesus. E a vontade de Deus qual é? Amor, alegria, longanimidade. O que é a longanimidade? É a paciência, é a bondade para com os maus, é você ser bom para aquele que é mal com você, é você amar aquele que te odeia, assim como Deus faz. Isso é longanimidade. Benignidade, bondade, uma pessoa boa, sem maldade, como uma criança, como eu disse aqui. Quer entrar no reino dos céus, se converta como uma criança. Fidelidade, a palavra a Deus. Mansidão, domínio próprio, ou seja, você não vai ser dominado pela prostituição, pela lascívia, pela avareza, por nada. Quem vai dominar você é o Espírito Santo, a vontade de Deus. Ou seja, você vai ser guiado para viver conforme Cristo quer que você viva. Então, esses são os frutos da salvação. Se você pensava que fruto de salvação era expulsar demônios, não é. Era falar em línguas, também não é. É o amor, principalmente o amor, e depois todos esse resto que eu falei para você. Por isso que o apóstolo Paulo disse, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, ainda que eu fale língua de anjos, de homens, faça tantas caridades, doe meus bens aos pobres,
mas se eu não tiver amor, nada eu serei, ou seja, não vai valer de nada para Deus. Porque a língua vai acabar, as profecias cessarão, mas o que vai continuar no céu? Me diga. É o amor. É isso que vai ter no céu. No céu não vai ter língua estranha, não vai ter profecia, não vai ter milagre, não vai ter. No céu vai ter amor, vai ter alegria, vai ter bondade, vai ter comunhão. Então, são essas coisas que são o resultado que Deus está salvando uma pessoa. Porque a salvação não é em um dia. Tem gente que acha que a salvação é um dia. Fui salvo aqui hoje, acabou. Não. A salvação é uma obra que Deus faz no coração do homem. E se você está aqui ainda, é porque você não está preparado para morrer ainda não. Porque se tivesse, Deus tinha te chamado. Deus tinha te chamado já. Se você morresse agora, você talvez iria para o inferno. Então Deus está trabalhando no nosso coração. E o que Ele está fazendo no nosso coração? Ele está salvando do quê? De nós mesmos. Salvando do nosso egoísmo, da nossa inveja, da nossa avareza, da maldade. Está nos perdoando. Está usando homens de Deus. Está usando, quando nós lemos a Bíblia, está fazendo de várias formas para abrir os nossos olhos, para nós abandonarmos o pecado, se convertermos do mau caminho e seguirmos a Ele. E se isso não está acontecendo na nossa vida, porque nós nunca fomos salvos. Mas se Ele está nos repreendendo, nos exortando, trabalhando em nossa vida, a obra da salvação está sendo feita em nosso coração. E quem está fazendo ela? É o pastor? Não. Quem está executando ela? É o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele te convence do pecado, e depois de convencido, ele vai te regenerar. E depois de te regenerar, não acaba por aí, ele vai te santificar todo dia. Dia após dia, até você estar apto para se encontrar com o Senhor da glória. Até como diz a Bíblia, você poderá estar de pé diante do Filho do Homem. Então Ele vai te santificando, te transformando, como diz lá em Coríntios, de glória em glória, até você ser a imagem do Senhor. Amém? Vamos ler a palavra da Santa Ceia. 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Verso 23 diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então aqui estão as palavras clássicas, da ceia, que todos conhecem, que todo mês nós relemos e lemos e meditamos, e nos fala que este ato que vamos fazer agora, pela fé, é um ato em memória de quem? É a memória de Jesus, daquilo que Ele fez por nós na cruz, onde Ele entregou sua vida, onde Ele entregou, assim como o pão que é partido aqui na igreja, um pedacinho para cada um, na cruz seu corpo também foi partido pelo chicote, pelos pregos, pelos espinhos da coroa, foi partido o coração também, pela rejeição
do seu povo judeu. Então, literalmente, ele foi partido e moído naquela cruz para nos trazer a salvação. Outra coisa importante, este é o cálice do meu novo testamento, da minha nova aliança que eu faço com a humanidade. Então, a nova aliança, a aliança da graça, da salvação que Deus nos oferece. Então, é em memória de tudo isso que Deus fez por nós, através de Cristo, que vamos participar da ceia do Senhor. Se você participar da ceia indignamente, você será réu. E se você não participar, você também não tem parte com Ele. Então não tem escapatória. Isso Deus faz para quê? Para que não haja aquela situação de estarmos em cima do muro. Se não participarmos, não temos parte com Ele. E se participarmos indevidamente, indignamente, também seremos culpados. Então só tem um jeito aqui. É você se converter, se arrepender, pedir perdão para Deus, julgar você mesmo em vez de querer julgar os outros. Julgar a si mesmo para ser disciplinado pelo Senhor e não ser condenado com o mundo. E tem uma razão também. Uma das razões porque existem muitas pessoas fracas e doentes nas igrejas. Não estou dizendo que todo caso é esse, mas várias vezes pode ser isso. Tomar a ceia do Senhor indevidamente, com mágoa no coração, com raiva de alguém, sem perdoar, com algum pecado que não confessou. Não é para o padre nem para o pastor, não, é para Deus. Se você pecou, confessa ao Senhor, porque a Bíblia diz que Ele é o nosso advogado para nos perdoar. Então, quem confessa e se arrepende pode participar dignamente. Por quê? Porque Jesus Cristo perdoa. Jesus Cristo cobra a sua nudez com o seu sangue e faz essa pessoa ser digna de participar da ceia do Senhor. Então, foram duas ordens que Jesus deu para a igreja. De várias ordens que Ele deu, duas principais. A primeira é o batismo e a segunda é a ceia. As duas principais ordens para a igreja. Pode ver. As duas principais ordens para a igreja. O batismo, simbolizando que você abandonou a vida do mundo para ter uma nova vida com Deus. E a ceia simbolizando a sua ceia no céu, a qual todos participarão da ceia junto com Cristo Jesus. Amém? O pastor vai estar pegando para nós estarmos orando.